Olá, muito bom dia! Estamos chegando com mais um Bom Astral na telinha da Astral TV. Seja muito bem-vindo à nossa revista holística. Gente, programa dessa quinta-feira, feriadão aí, nós preparamos algo especial para você. Vamos conversar com a aluna do EC, que é professora de Cabala, sobre o seguinte tema. Veja só, por que as pessoas erram, identificam o erro, mas voltam a errar? É como se a gente tivesse programado para dar errado, não é mesmo? Mas calma que isso tem jeito. E já já ela vai falar a respeito conosco. Também vamos bater um papo sobre Feng Shui. Você com certeza já ouviu falar nessa arte milenar que ajuda a gente a melhorar a nossa vida com pequenas correções na nossa casa. E a gente vai aprender 5 ajustes que podemos pôr em prática para transformar a nossa vida. Com a Recamp, que daqui a pouquinho vai conversar conosco. Ela que é especialista em Feng Shui e em astrologia. E eu também vou conversar com você sobre os signos que são opostos complementares. Tudo isso já já, o Bom Astral está começando. E a gente começa já com uma pautinha de astrologia. Vamos bater um papo, gente, sobre os signos complementares. Quais são aqueles que são tidos como os opostos complementares? Opostos porque são bem diferentões, né, um do outro, mas que se complementam, ou seja, um pode contribuir com o outro para que aconteça o desenvolvimento, eles cooperam, né, mutuamente. Então, bora entender um pouquinho mais sobre isso. O primeiro que nós vamos falar é Áries. Áries que está, né, no eixo juntamente com o signo de Libra. A gente tem uma arte aqui, ó, estamos soltando na tela para você. Então, gente, o ariano, a gente sabe que ele é tido como aquele que é impulsivo, né? O Áries faz o que dá na telha. É um signo regido pelo fogo. E aí, por ser impulsivo demais, né, ele é tido como um signo individualista. E aí, gente, quando a gente para analisar o signo de Libra, que também é chamado de balança, né, antigamente na astrologia era conhecido assim, Libra valoriza por demais os relacionamentos. Então, às vezes, tem até algo que eles precisam se policiar, senão acaba se anulando para poder valorizar por demais a outra parte. Então, eles entram dentro dessa relação, né, que eu estou falando para vocês, dos opostos. Áries foca muito naquilo que ele quer fazer, né, vai ali na impulsividade total, e Libra já é um signo que valoriza demais as relações, acaba valorizando às vezes mais o outro do que si mesmo. E aí, o que cada um desses signos pode contribuir com o outro? O Áries pode ajudar a Libra a valorizar um pouco mais as relações também, né? O Áries pode ajudar a Libra, na verdade, a agir um pouco mais por conta própria, pode fazer com que ele ouça um pouco mais a individualidade, porque, como eu disse, o libriano valoriza muito o outro. Então, quando o Libra começa a se relacionar mais com a galera que é de Áries, ele começa a agir também ouvindo um pouco mais a vontade dele, o coração dele, e começa a ser mais independente, né? Sai um pouco disso, de ser codependente emocionalmente falando. Então, isso é o que Áries pode trazer para quem é de Libra. Já quem é de Libra pode ajudar os arianos a pegarem mais leve, serem menos impulsivos, colocar tudo na balança antes de agir, pensar um pouquinho antes de agir para fazer menos bobagem e também ser menos individualista e olhar um pouquinho a mais para a necessidade da pessoa, né, que anda junto com eles, que trilha junto, que pode ser no relacionamento, pode ser um amigo, sociedade, parceria e por aí vai. Então a gente vai vendo como essas relações elas são complementares. Mas agora nós vamos falar do signo de Touro, gente. Touro, que é um signo fixo do elemento terra. Um pouquinho teimoso, né? A gente sabe,
E também as pessoas falam que o lado negativo de Touro, né, o arquétipo, é a questão do apego, principalmente em torno das questões aí materiais, porque é um signo regido pela Terra e voltado à questão da matéria. E ele está no eixo cujo signo complementar é o signo de Escorpião, um signo também fixo, mas voltado, né, ao elemento água. E aí, gente, o que acontece? Olha só a ilustração dos dois signos, né, Touro e Escorpião. Eu comentei com vocês que o Touro ele é um pouco apegado, né, à questão material. O Escorpião ele não é muito diferente disso, mas ele é apegado às relações, né, e às pessoas também com quem ele se relaciona. A gente sabe que o escorpiano, quando ele está num relacionamento, ele vai de cabeça, né? Ele mergulha, ele é intenso, ele se volta aquilo como uma coisa importante, especial na vida dele. E se ele for decepcionado no processo, a gente sabe, né, que aí pode ativar o lado negativo do escorpiano, né, que se vinga, né? Eles têm ciúme. Então, o escorpião, ele demonstra um apego que por vezes pode chegar a ser excessivo, né? Emocionalmente falando. E aí, o que entra dentro dessa relação, né? Complementar, onde um contribui com o desenvolvimento do outro. O taurino, ele vai aprender, né, com o nativo aí do signo de Escorpião, a não valorizar só as coisas materiais, mas também as pessoas, os momentos, né, quem passa ali pela vida deles. E já o escorpiano, ele vai aprender também a dar valor, né, às coisas materiais, né, protegendo aquilo que ele conquista, não se doando demais, né, nos relacionamentos a ponto de querer contribuir com a pessoa ali, esquecer de si mesmo. Então, cada um vai ajudar o outro, né, a olhar para aquilo que está faltando, tá? Assim, o escorpiano ele consegue se proteger melhor materialmente, defendendo o status dele, as conquistas dele, e o taurino aprende, né, a ser um pouquinho mais desapegado das coisas materiais, valorizando também mais as pessoas. E se a gente for ver, o escorpiano ele é extremamente intuitivo, ele tem um sexto sentido fortíssimo. E já o taurino, ele é sensual, né? Então ele tem os sentidos dele bem fortalecidos, mas são sentidos mais físicos, né, eu diria. Então o taurino vai aprender com o escorpiano a ser mais intuitivo e o escorpião vai aprender com o taurino a valorizar mais os prazeres da vida material. Agora nós vamos para o terceiro signo do zodíaco. Bora falar com Gêmeos, que está nessa relação de opostos complementares com o signo de Sagitário. Solta a arte na tela aí para a galera ver. Olha só, Gêmeos e Sagitário. Gêmeos, um signo do ar. Sagitário, um signo do fogo. O que acontece? Ambos são conhecedores das coisas, são estudiosos, né? Eles querem entender um pouquinho de cada coisa, mas os Gêmeos pode fazer isso por vezes superficialmente. Não me entenda mal, geminiano. Não é todo geminiano que é assim, não é todo taurino, todo ariano, da forma como eu estou falando. A gente está mencionando aqui o arquétipo do signo, tá? Mas aí falando de Gêmeos, eles têm uma tendência a serem inquietos demais, por isso que acaba sendo superficial, porque quer aprender um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho de cá e acaba não aprofundando. Já o signo de Sagitário, ele foca num determinado aprendizado e ele quer entender aquilo a fundo, por isso que Sagitário está ligado também a ensino superior, mestrado, doutorado, por aí vai. Então, o que Sagitário pode aprender com Gêmeos é a pegar mais leve, né? Ele pode pegar mais leve com as coisas, entender de outras coisas também, um pouco mais de leveza com este signo do ar, tá? E o que Gêmeos pode aprender com Sagitário é se aprofundar mais nas coisas para não ficar superficial. Mas os dois gostam de passear, os dois gostam de se divertir, os dois gostam de conversar, então seria uma relação cheia de afinidades, né? Ao rolar uma parceria, de repente, entre um geminiano e um sagitariano, né? Ou uma sociedade, ou até um relacionamento amoroso, né? Por que não? Bom, seguimos nessa relação de opostos complementares. Agora eu vou falar sobre o quarto signo do zodíaco. Gente, bora falar sobre Câncer, que está ali no mesmo eixo que o signo de
Capricórnio. Solta a arte na tela aí para a galera. Olha só, Câncer e Capricórnio. Você sabe que o canceriano é elemento água, então ele é muito sensível, é amoroso e é conhecido como um signo que se doa bastante para aqueles que ele ama, né? Porque o canceriano ele é cuidador, né? Ele gosta de cuidar de quem é importante para ele. O Capricórnio já é meio diferente. Capricórnio é muito voltado para o lado do trabalho, para as ambições, para a vida profissional. Então, enquanto o Câncer ele cuida dos outros nutrindo com afeto, alimentação, cuidado, né? Tá comendo direitinho, tá se agasalhando, cuida ali da casa, inclusive o Câncer se doa, né, para a família. Ele vai garantindo que tudo esteja funcionando bem no lar. O Capricórnio já não. Ele é voltado, né, para a vida profissional, para o sustento da família, né? Então ele é um provedor para não faltar nada. Ele não necessariamente demonstra muito afeto, sentimento, emoção, tá? Mas ele está garantindo que as coisas deem certo, materialmente falando. E é muito voltado ao aspecto profissional. Quanto um é muito voltado à vida emocional, família, né? Essa afetividade, o outro já é voltado totalmente para a dinâmica do trabalho e da vida profissional. Então já dá para a gente perceber que um pode cooperar muito, né, com o desenvolvimento do outro. O canceriano pode aprender com o capricorniano a dividir melhor, né, a atenção, não ficar só voltado aos outros, à família, quem precisa deles, mas também a se voltar, né, para o seu sucesso profissional. E já o Capricórnio pode aprender com o Câncer também equilibrar melhor as coisas e curtir bons momentos em família. Mas agora nós vamos falar sobre um signo, né, que reina na natureza, que é o signo de Leão. Bora falar com os leoninos, que são regidos pelo Sol, pelo elemento fogo, mas que estão, né, no mesmo eixo que o signo de Aquário, que é regido pelo ar, né, pelo planeta Urano. Olha só, o leonino, ele é muito focado, né, para ele, né, para o que ele deseja, para a aparência dele. No lado negativo, pode ser até um pouco egocêntrico. Ele quer holofote, né? E às vezes isso é inconsciente, gente. Não é todo leonino que percebe isso, tá? Mas veio aqui para essa vida para desenvolver esse brilho, para brilhar. Agora, o aquariano, ele se volta muito às necessidades coletivas. É claro que o que os dois têm em comum é a individualidade. Os dois têm uma personalidade bem forte e são signos que têm ali opinião. Mas o aquário, ele não gosta de perceber que ele está olhando ali para uma necessidade que é dele, tá? Ele se nega em relação a isso. O objetivo dele principal é que as coisas funcionem bem num grupo que ele faz parte, numa ONG, na roda de amigos. Então ele se volta para os interesses coletivos. E aí, em meio a isso, né, o leonino pode aprender com o aquariano a tirar um pouquinho o olhar do próprio umbigo e olhar para as necessidades do grupo. E o aquariano pode aprender com o leonino também, né, a investir na própria liderança, né, e na capacidade de estar à frente das coisas. Um é mais criativo, né, leão, o outro tem um senso de originalidade muito grande, mas é visionário e também tecnológico. E exercem certamente aí uma relação, né, complementar. Agora a gente chegou na última duplinha, gente, do zodíaco, dos opostos complementares. Vamos falar de Virgem e Peixes, que também exercem essa relação complementar. Bom, Virgem é um signo do elemento terra, muito voltado ao trabalho, a gente sabe. É um signo prático, né? O que todos nós podemos aprender com virginianos, sem sombra de dúvidas, é sermos mais práticos na vida e também realistas. Agora, peixes é imaginativo pra caramba e é muito voltado, né, às questões místicas e espirituais, ou veio desenvolver um pouco esse lado. Então, o pisciano pode ser, às vezes, um pouquinho fora da realidade, fantasioso, se não se policiar, vai para os devaneios, para as ilusões. Então, o que Peixes aprende com Virgem? A ser mais prático, porque o pisciano pode ser um pouco frágil, emocionalmente falando.
e às vezes pode ir por uma via de escapismo, né, de fuga da realidade. Então, o Peixes vai aprender com o virginiano a ficar mais forte, realista, prático. E já o virginiano vai aprender com o pisciano a ser mais amoroso, um pouco mais empático, mais humano, menos prático com as pessoas, deixar de agir como se estivesse no automático e passar a agir de uma forma mais humana e até menos voltado às coisas materiais, de repente equilibrar um pouco a atenção também, né, em torno dos assuntos espirituais. Muito legal, não é, essa relação aí de complemento que esses opostos, né, podem exercer juntamente? Então, Áries tem como oposto complementar Libra e vice-versa, né? Libra tem como oposto complementar o signo de Áries. Aí, na sequência, Touro e Escorpião, Gêmeos e Sagitário, Câncer e Capricórnio, Leão e Aquário e, por fim, Virgem e o signo de Peixes. Bom, você que está vendo aí pelo YouTube, depois me fala o que você achou. Para você, deu certo? Você já se relacionou com o seu oposto complementar, seja no âmbito do amor, ou de uma parceria, ou uma amizade? Conta para mim aí nos comentários que eu quero saber. Gente, a gente continua com o Bom Astral aqui pela Astral TV, mas antes da gente ir para o nosso próximo assunto, eu tenho um recadinho para você importantíssimo. Você sabia que lá no site da Astral TV, a nossa loja virtual está com tudo? Vários itens que estão disponíveis para você, preparados com todo carinho. Tem cristais, tem estatuetas de divindades para você poder colocar naquele altar especial na sua casa e trazer boas energias. Dá uma olhadinha nessa dica. Pessoal, a Dríade acaba de disponibilizar estatuetas lindíssimas das divindades do panteão africano no site da Astral TV. Agora é possível você adquirir na nossa loja virtual estatuetas como esta, da deusa Oxum, Senhora das Águas Doces, deusa da fertilidade, da beleza e do encantamento. E tem também Iemanjá, nossa grande mãe das águas, deusa da maternidade, da família, além de Xangô também, senhor das pedreiras e deus da justiça. Essas e muitas outras estão disponíveis na loja virtual que você acessa pelo site astraltv.com.br e recebe no conforto do seu lar. Dríade trazendo a magia da natureza até você. Para saber mais, acesse ao site astraltv.com.br e clica lá na nossa loja virtual. Gente, o programa hoje está incrível, viu? Fica com a gente porque ainda hoje bate-papo sobre Cabala e também vamos ter uma conversa sobre o Feng Shui. Você sabe que o Feng Shui pode ajudar e muito, né, a gente a mudar a nossa vida. Se você quer mudança no externo, no macrocosmo, você tem que começar a mudar no micro, né, que é a sua casa. Então, daqui a pouquinho, a Recamp, que é especialista em astrologia e em Feng Shui, vai conversar com a gente. Eu vou para um rápido intervalo, não sai daí não, que é 1 minutinho e a gente já volta.